Olá, aqui é a Keila e nesse vídeo hoje a gente vai ver como renderizar na nuvem, ou seja, tendo apenas o teu computador e conexão à internet, mesmo que o seu computador nem seja tão bom assim, já que a renderização vai acontecer na nuvem, né, não no teu computador. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Eu tô aqui com imagens, né, que eu obtive na renderização da nuvem, que eu vou mostrar aqui rapidamente. Essa aqui que tem essa parte luminosa, que parece que tem uma espécie de névoa, um ralo de luz, né, que seria o lens flare, né, dá para fazer também com renderização na nuvem, sem nenhuma pós-produção. Eu tenho aqui também essa imagem que dá para mudar o HDRI também. O HDRI seria esse céu artificial, esse domo artificial que envolve a nossa maquete eletrônica. E tem outros modelos também. Esse aqui é o Default, que vem instalado junto com o próprio Revit. Essa aqui com nuvenzinhas desse céu meio acinzentado. E aqui a gente tem o HDR do próprio Revit também, uma outra imagem aqui dessa fachada lateral. Essa edificação é o que eu forneci numa minissérie anterior sobre ar-condicionado, em que são vários apartamentos estúdios que acabam utilizando então, né, 2 estúdios por pavimento, 3 pavimentos de apartamento no total. E todas essas imagens eu só coloquei câmera e mandei renderizar na nuvem, ou seja, não ficou rodando no meu computador. Bastaria eu deixar o meu computador conectado, deixar o Revit aberto e enviando ali para a nuvem da Autodesk. Mesmo que a sua conta seja apenas educacional, ainda assim você tem acesso à nuvem da Autodesk, né? Bastaria você estar com login e estar com conexão à internet. Então a gente vai estar renderizando. Eu estou aqui com o Revit 2023 aberto e com o arquivo que foi utilizado já na minissérie de ar-condicionado, que você pode inclusive conferir depois na playlist abaixo. Eu vou estar então começando desde o comecinho, na parte da implantação, onde a gente pode geolocalizar e inclusive apontar o norte para o lugar certo. E dessa forma também definir a câmera e a renderização. Mais detalhes sobre esse procedimento você pode acompanhar também na playlist sobre renderização, que eu vou estar deixando logo abaixo. Então vamos aqui ao procedimento. Eu vou aqui no navegador de projeto. Como eu não tenho uma vista de implantação aqui, eu vou dar botão direito do mouse aqui sobre o térreo e vou pedir para duplicar a vista, duplicar. Eu dupliquei, essa duplicata, vou clicar nela e vou dar F2 o teclado para chamar ela de implantação. Nessa planta de implantação, a faixa de visibilidade ela pode ser mais abrangente. Então aqui eu posso deixar, se eu não quiser ver aqui dentro do apartamento, eu quiser ver uma implantação visto de topo, eu poderia deixar aqui tudo infinito, né, limitada, ilimitada, ilimitada, e passar o corte bem alto, por exemplo, a 100 metros em relação ao piso. Eu vou dar aqui o OK, daí repara que aqui eu estou vendo agora a parte de cima da cobertura. Eu vou digitar SD de sombreado para enxergar mais de topo, né, mais de cima no modo sombreado. E dessa forma, aqui eu tenho alguns cortes que foram feitos para conferir a modelagem. Eu não sei nem se ficaria com todos eles na hora de renderizar, mas aqui eu já teria uma vista em que eu consigo ver a partir do telhado a implantação aqui nessa esquina de lote. Se eu quisesse pegar e ver em relação à planta, em vez de ver em relação ao telhado e as calhas, neste caso seria só voltar aqui a faixa da vista, numa altura que cortasse a planta do térreo. Por exemplo, neste caso, seria 1,5 m igual a BNT Pad. Eu vou dar aqui o OK, e aqui eu voltaria a ver aqui a planta do térreo. Então vamos por partes aqui. Antes de a gente começar a definir a câmera, a gente poderia fazer aqui uma geolocalização, que eu estava pensando inclusive em fazer com base em um endereço. Então eu abri aqui o OpenStreetMap, ele é parecido com o Google Maps, só que ele é gratuito. Eu só abri ele, eu não digitei nenhum endereço específico, mas você poderia fazer aqui, digitar, né, um endereço para encontrar. Eu também não fiz login, ele é gratuito e você não precisa fazer login. Isso quer dizer que, diferente, né, do Google Maps que guarda o histórico da tua navegação, aqui você não teria esse inconveniente. Outra coisa bacana que eu vejo nele seria em relação a ele marcar onde tem aqui os acessos às mãos, onde tem semáforo também.
Eu acho bem interessante que ele acaba marcando. E ele mapeia também mesmo as ruas que são locais. E as praças também, os acessos, né, que passam aqui embaixo, né, das praças. Eu acho ele interessante por esse motivo. Eu não vou estar colocando endereço em específico, eu vou usar um endereço fictício, então. Vou pegar aqui do Teatro Municipal mesmo, que ele tem aqui uma esquina, que eu vou coincidir depois com a esquina da minha casa, para eu pegar e inclusive dar o norte. Então eu vou pegar aqui uma captura de tela mesmo. Peguei a captura de tela do Windows, vou pedir um novo e vou aqui mapear esse lugar, inclusive pegando aqui a região da escala. Para mim aqui já tá bom. Daí eu vou aqui salvar. Fui aqui salvar e vou salvar junto com as imagens. Vou fechar a captura de tela. Voltei aqui para o Revit e aqui dentro do Revit, aqui na vista de implantação, eu vou aqui no inserir e vou importar imagem. Fui aqui no inserir, importar imagem. Vou selecionar a captura de tela e vou trazer, vou abrir. Vou abrir, eu vou colocar aqui fora, que é onde eu enxergo. E se eu precisasse colocar na escala, para colocar o norte na verdade nem precisa de escala, seria mais para se você quisesse desenhar por cima para fazer uma planta de situação. Mas separa aqui, tanto o OpenStreetMap, Google Maps ou qualquer outro que você venha utilizar, ele sempre tem essa regiãozinha aqui da escala. Você poderia selecionar a imagem, com a imagem selecionada você pode pedir RE de reescalonar, daí na sequência clicar no ponto base, que neste caso vai ser o ponto da esquerda. Vou clicar da onde está, que seria nessa distância que eu vou determinar que foi desse primeiro clique, em direção a esse segundo clique. E agora vou digitar 20 metros, né, 20 m de metro, para trazer para onde ele deveria ficar. Ponto inicial, ponto base, daí a distância em que ele está e depois a distância final em que ele vai ficar. 20 metros então, e agora vou dar Enter e ele já está aqui no tamanho. Eu vou coincidir mais ou menos esse ponto em relação a essa esquina aqui da minha casa. Então vou mover desse ponto aqui. Eu pedi MV de mover com esse objeto selecionado. Cliquei no ponto base. Vou clicar aqui onde ele vai ficar bem nesse pontinho. Eu vou digitar WF de wireframe para entrar no modo de estrutura de arame. E com a imagem selecionada eu vou dar rotacionar. RO de rotate para rotacionar. Esse objeto vai executar essa ação. Daí, na sequência, eu tenho que mover esse pontinho, esse ponto que é o centro da rotação, esse ponto azul. Eu vou pegar aqui o local, cliquei no local e vou clicar bem aqui nessa pontinha que determina o local de centro de rotação. Ele vai pivotar a rotação a partir deste ponto. Eu vou clicar daqui, desse alinhamento em que ele está aqui. Vai ser mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, né? E vai ser daqui, desse alinhamento, para cá, desse alinhamento que ele vai ficar. Repara que é um ângulo bem quebrado, 52,65 no meu caso. Daí cliquei. E daí, nossa, eu rotacionei com cópia. A opção copiar estava marcada. Eu vou deletar esse daqui, a não ser que você quisesse, né, manter ali do lado de fora, para daí se nesse caso seria mover. Mas se você quisesse rotacionar sem cópia, seria aqui só pegar e desmarcar o copiar antes de rotacionar. Seria fazer isso daqui. Agora, o meu já está rotacionado, vou voltar aqui para esse dedo sombreado e vamos desde o começo aqui. Eu vou lá em cima na aba gerenciar e na aba gerenciar eu vou gerenciar aqui a localização. Daí eu peguei o planetinho azul com aqui o alfinetinho vermelho. Esse botão de localização, aqui eu vou usar a cidade de São Paulo mesmo. Ele já estava pegando aqui de modo offline, mas se eu quisesse fazer de modo online, seria aqui em cima. Eu posso mudar para serviços de mapeamento na internet. E daí eu poderia pesquisar, seja por São Paulo ou por qualquer outra cidade, né, em que você esteja executando o teu projeto. Aqui vai ser São Paulo mesmo. Repara que ele pega latitude e longitude no globo terrestre. Pode acontecer, de acordo com a atualização do seu software, de aparecer aqui esses outros pontos de, repara, estação meteorológica, que existem aqui na região, no entorno, da onde ele pegou ali o Marco Zero de São Paulo, ali na Praça da Sé. Mesmo que eu pegue aqui no entorno, na região metropolitana, repara que ele muda quase nada de latitude e longitude. Não dá nem para dizer o quanto depois da casa decimal. Você teria que pausar o vídeo para ficar contando e de fato ele muda bem pouquinho. Já que aqui a gente está pegando numa escala muito macro, a nível de globo terrestre. Então aqui só de eu pegar mais ou menos na região, só para eu estar mais ou menos localizado em relação à linha do Equador e ter o Sol localizado ali de modo correto. Então aqui eu vou dar o OK para definir a localização.
Na sequência, eu vou rotacionar o norte. Para rotacionar o norte, eu vou voltar para o modo WF de wireframe. E eu vou pedir para, dessa forma, quando a gente vê aqui de modo transparente, daí lembrar que sempre o norte da imagem do OpenStreetMap, Google Maps e assim por diante, ele por padrão, ele sempre aponta para cima. Até mesmo se você pegar alguns tipos de mapas mais locais, como por exemplo o GeoSamp em São Paulo, o IPUC Paraná em Curitiba e assim por diante, existem os outros próprios, né, de outras localidades aqui do Brasil. Mesmo que você pegue esses locais, se você não ficou brincando de girar o mapa, por padrão o norte aponta para cima. Então se o norte apontava para cima e eu tombei, neste caso, para o lado DK, para coincidir o arruamento, então na sequência, quando eu girar o norte, por padrão ele veio de cima, 90 graus apontado para cima, e depois tombou para um lado ou para o outro lado ali, para o lado que você girou a tua imagem. Então é o que eu vou fazer aqui. Vou aqui no gerenciar, e aqui no gerenciar eu vou pedir aqui a posição. Eu vou pedir aqui a posição e eu vou aqui rotacionar o norte verdadeiro. Daí rotacionando o norte verdadeiro, a vista precisa ser orientada para o norte verdadeiro. Funciona somente em vista de planta, ou seja, não funciona na vista 3D, você tem que estar numa planta. E aqui ele me diz que eu tenho que utilizar o norte verdadeiro, ou então mexer nas propriedades da vista. Então isso aqui eu causei de propósito, porque se ele não estiver visível na vista, a gente não consegue editar. Então, por padrão aqui, ele vem com o norte de modelagem, é o norte de projeto. A própria BNT, a norma de representação gráfica de projeto, também traz a definição de norte verdadeiro e norte de projeto. Então aqui, o norte, inclusive com essa nomenclatura. Aqui o norte de projeto não é o que eu vou estar utilizando, né, o que eu preciso mexer agora e eu preciso enxergar na área de trabalho, é o norte verdadeiro. Lembra que aquilo que a gente vê, a gente consegue editar. Se você ocultou temporário permanente, você não consegue enxergar e editar, dessa forma você não mexeria nele. Então a gente tem que deixar aqui visível, e eu vendo ele, aí sim eu consigo no gerenciar, na aba gerenciar, mexer aqui na posição, e vou mexer aqui na posição rotacionando o norte verdadeiro. Então eu pedi para rotacionar o norte verdadeiro, ele vem aqui com essa rotaçãozinha, e daí na sequência eu vou inclusive fazer aqui com a quina, para eu lembrar o jeito que eu tombei aqui a imagem. Eu vou fazer bem aqui, lembrando que esse recurso de OpenStreetMap, Google Maps ou qualquer outro semelhante, você usaria se você não tivesse o levantamento topográfico do teu terreno. Seria para quando principalmente você vai fazer o seu primeiro estudo preliminar, daí você utiliza esse tipo de recurso para pelo menos referenciar de leve o teu projeto e dessa forma conseguir estar executando ele. Então a princípio aqui eu vou apontar aqui para o norte, aqui para cima. Esse seria o norte inicial. E na sequência, para que lado que eu tombei a imagem? Eu peguei e tombei a imagem nesse sentido de cá. Ela era para estar nesse sentido horizontal, mas daqui desse ponto inicial, eu peguei e tombei ela bem para cá. Lembrar que essa lateralzinha que está aqui acesa, ela antes estava aqui nesse sentido, eu tombei nessa direção. Então eu vou pegar e clicar bem aqui, daí deixa ele processar, e agora que ele já tombou para esse lado, eu posso pegar e alternar entre norte do projeto, que o projeto volta a ficar retinho, ou aqui eu vou colocar inclusive SD de sombreado, ou aqui o norte, que é o norte verdadeiro, que ele tombaria para o lado que eu girei. Eu vou voltar aqui para norte do projeto então, para ficar mais fácil de a gente trabalhar. Em algumas situações, quando a gente verifica, principalmente aqui no 3D, vou mostrar aqui uma outra situação, repara que aqui no 3D, se eu virar bem aqui do topo, eu vejo que o cubinho da minha vista 3D, ele é uma representação simplificada da minha casinha, da minha edificação. Se a minha casinha fosse um cuboide, visto aqui pela vista superior, pelo topo, a gente estaria vendo aqui pelo topo da casinha essa edificação. Quando eu peguei ali na planta e girei, daí automaticamente o norte, antes ele apontava aqui coincidindo com o norte do cubinho, mas aí ele tombou. Só que eu vou comentar que eu tombei para a direita, e aqui eu tô vendo que o norte ele tombou para a esquerda. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo e voltar um pouquinho. Quando ele faz esse tipo de movimentação, dado a rotação que você realizou, você pode voltar para a planta e colocar menos, porque o sinal de menos inverte, pelo menos em softwares da Autodesk. Então eu vou voltar aqui, né, se você estava lançando, né, por exemplo, um projeto map, uma tubulação para cima, daí você dá menos, a inclinação vai para baixo, né, por exemplo. E aqui também, quando você deu uma rotação de um lado, menos ele vai espelhar vice-versa para o outro lado. Então eu vou voltar aqui para a implantação, e aqui na implantação eu vou entrar aqui no comando RH, que é Review Hidden, que é para revelar os elementos ocultos nessa vista. E aqui no RH eu vejo essa bolinha com xizinho,
que seria aqui em relação a norte e sul e leste-oeste, da onde eu peguei e georreferenciei meu projeto, né? Repara que tá bem aqui, né? O norte e sul e o leste-oeste, da latitude e longitude. Tem a elevação em relação ao nível do mar, que você pode inclusive preencher. Se nessa localidade em São Paulo era 800 e tralalá em relação ao nível do mar, daí você pode procurar no caso de São Paulo, GeoSampa, ou na tua localidade talvez você tenha algum sistema de georreferenciamento semelhante. E se mesmo que aonde você mora e não tenha, não tem problema, você tem mapas como, por exemplo, do IBGE e do Exército mesmo, que ali também tem. Então vou arredondar aqui para 800, por exemplo, em relação ao nível do mar, aqui a elevação, daí o projeto já vai estar então referenciado até mesmo em relação à altitude, e aqui é onde me interessava muito o norte, eu vou colocar menos e vou dar enter, daí beleza. Agora vou sair aqui do modo do RH, dessa forma a gente fez latitude, longitude, elevação em relação ao nível do mar, e inclusive aqui o ângulo. Como eu coloquei menos, ele pegou e fez ali do transferidor 360 graus, aquele valor que ele pegou e dessa forma ele estava indo de um lado, ele pegou e se espelhou vice-versa para o outro quadrante. Eu vou sair aqui do modo do RH, do Review Hidden. Vou mostrar aqui na vista 3D, né? RH é a mesma coisa que clicar aqui na lampadinha. Ou aqui em cima, pegar e alternar para o modo de revelar elementos ocultos. Ele volta a mostrar aqui o projeto, né? Como estava executando. Vou mostrar aqui na vista 3D. E aqui na vista 3D, repara que eu vendo aqui mais ou menos de cima a minha casinha, daí o cubinho é uma representação simplificada da minha edificação, e agora sim eu vejo que o norte tombou 50 e tantos graus ali pro lado que eu peguei e apontei na planta, né, que eu peguei e girei aquela imagem. Ele faz esse movimento espelhado, mas a gente pode, se você perceber na vista 3D, a gente pode corrigir deste modo. Daí eu vou voltar agora para a implantação, e aqui na implantação eu vou colocar então uma câmera qualquer. Vou aqui no cubinho da vista 3D, daí aqui escondido dentro da casinha, está aqui o cameraman. Eu vou pegar aqui a câmera então. Selecionei a câmera, eu vou escolher aonde, né, eu vou posicionar essa câmera. Por exemplo, eu estava pensando em posicionar a primeira câmera bem aqui nessa quina do lote, onde eu vou clicar. Vou apontar aqui, lembrando que isso daqui que está partindo da câmera seria na verdade a faixa da vista, o field of view, o ângulo de visão. Então eu vou apontar aqui o cone, né, esse ângulo, e também lembrar que isso daqui também seria como se fosse a faixa de visibilidade. Se você estende mais para longe, você vai enxergar mais para longe. Se você deixa muito mais rasinho, você vai enxergar mais estreito, igual a faixa da vista da planta. E igual o corte, quando a gente aumenta a visibilidade do corte ou deixa ele mais restrito. Então aqui eu tenho que clicar lá longe em direção à linha do horizonte, só que no ângulo que eu desejo, ou seja, até bem aqui é onde ele vai prolongar a vista e enxergar até esse limite, desde que não hajam barreiras ou obstáculos. Aqui eu vou estreitar até onde eu desejo enxergar. Isso aqui seria a bordinha da fotografia, seria a viewport. Eu posso abrir um pouquinho e na sequência eu vou digitar SD de sombreado, para aqui eu ter uma sensação de sombreamento em relação a essa edificação. Daí na sequência então eu vou aqui ligar a sombra, embaixo aqui da vista eu tenho aqui a sombra. Essa sombra eu posso até definir em relação à hora do dia, eu posso aqui no solzinho e pedir aqui a configuração do sol, e aqui na configuração do sol a gente pode pegar e fazer, para renderização, recomendo fazer ou esse primeiro ou esse último, que seria o sol estático, o único sol no céu numa determinada hora do dia, ou aqui a iluminação de estúdio, que seria um único sol no céu numa altitude em relação ao chão, e num azimuth, que seria eu colocar um transferidor no céu, em cima da minha edificação, e escolher o ângulo que estaria o sol e mais alto, menos alto. Então isso aqui seria transformar o sol no céu numa luz de estúdio. E eu acho que é melhor a gente sempre aproveitar de acordo com a geolocalização, a altitude em relação ao nível do mar, né, que a gente pegou e definiu para esse projeto. Daí você escolhe uma data determinada e escolhe aqui a hora, né, que você pode escrever. Eu vou colocar aqui 10 horas da manhã. 10 horas. E se eu não gostar do horário da manhã, vice-versa, eu tentaria de tarde. Eu vou aplicar. Mesmo que você venha fazer depois um horário da noite, você pode pegar e botão direito, né, duplicar a vista, e depois você definir bem aqui
a hora para pegar o horário da noite. Por que eu falei para não usar esses dois no meio? Porque eles servem para fazer simulações. Quando a gente tem simulações, a gente tem vários sóis no céu e em determinados horários, né, que a gente pode pegar e simular. Então, para renderização, o dia único ou múltiplos dias, ele não funciona bem. Ele funciona legal para você pegar o 3D isométrico e mexer ali. Mas não é o objetivo aqui, a gente está vendo aqui a carta solar, só queria fazer um render. Então, vou pegar o Sol, que é o estático. Então, vou dar OK. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre a carta solar, você pode ver a minissérie desde o zero ali, o render no Revit, que eu vou deixar inclusive a playlist no vídeo logo abaixo. Eu vou aqui dar o OK e na sequência bastaria eu estar aqui em cima logado, eu tô aqui com o meu login, o bonequinho tá azul, onde o meu tá aqui efetuar logout e sair, né, não faça isso se você tiver com login, aqui o seu provavelmente ou nessa partezinha, ou aqui bem pertinho, você teria aqui, se tiver o seu bonequinho branquinho, você teria que fazer o teu login com a tua conta, mesmo que seja uma conta educacional. Feito isso então, né, estando com o login, aqui na aba Vista, a gente pode pegar e utilizar aqui a renderização na nuvem. No Revit 2023, ele tem até um botãozinho a mais aqui com um Twinmotion integrado, dependendo da atualização. Aqui eu vou fazer a renderização na nuvem, bastaria eu estar logado, né, ter internet, né, por consequência, e daí eu vou clicar aqui para renderizar na nuvem. Daí, mesmo que você esteja em Revit de versão anterior, da 2020, né, por exemplo, você também vai ter a chaleirinha da renderização. E aqui ele te dá o passo a passo, você pode clicar aqui no botão de continuar, daí se você dá F1 do teclado, você vai ver o Help também. Ao abrir aqui, a gente pode mandar a renderização dessa vista que escolhi, na verdade eu podia até renomear, eu posso escolher, né, pelo nome, daí ficaria mais facinho, né, por causa disso, então F2 seria o botão que renomearia. Aqui eu vou mandar uma imagem estática, mas repara que você pode lançar também esses outros tipos de renderização. A gente pode mandar a qualidade aqui do tipo Standard ou Final, eu vou mandar Final, e aqui tamanho da imagem eu vou escolher o máximo que eu posso. Aqui na exposição eu vou deixar avançado. Agora, antes de apertar aqui o botão de iniciar a renderização, repara que eu tenho créditos da Cloud, que se eu pegasse duas vistas, por exemplo, essa minha vista perspectivada e o 3D isométrico, se eu quisesse mandar esses dois, repara que ele ficaria aqui em vermelho, de que seria necessário eu ter 32 créditos, e no meu caso eu tenho somente 16, por causa que eu estou aqui com o login de uma conta educacional. E neste caso, ele no entanto me diz aqui limitado, e inclusive mesmo que o seu aqui te dissesse 0, ainda assim esses créditos da Cloud seria como se fossem slots que você pode tomar emprestados ali da nuvem ao mesmo tempo. É diferente de crédito de celular pré-pago que você usou, acabou. É diferente no sentido de que você poderia tomar ao mesmo tempo, simultaneamente, no limite, esse máximo de 16 slots emprestados ali da nuvem da Autodesk. Então, se você estourou, neste caso, diminui um pouquinho, seja a qualidade, seja a quantidade de render. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui somente essa vista mesmo. Repara que daí eu fico dentro do limite, ele não me estoura, não me mostra na cor vermelha. E daí você não precisa clicar nesse dedo duro e enviar um e-mail para quando estiver concluído, não faça isso, apenas clique aqui no iniciar a renderização. É que ele é bem rápido e não tem a necessidade, né? Então eu vou iniciar a renderização, daí ele te dá o aviso, aguarde até que o processo seja iniciado. Talvez aconteça de ele te mandar este aviso de que faltam algumas texturas. Se você não sentir falta, a princípio eu pensaria em dar OK, verificar o resultado, e se eu sentir falta, qualquer coisa eu mando renderizar de novo depois. Eu vou dar OK. Quando aparecer isso daqui, você pode clicar para continuar em segundo plano, e repara que você está com o computador livre para você trabalhar aqui dentro desse projeto. Então, a gente pode pegar e, se você quiser, você pode renderizar outros na sequência. Seja colocando uma outra câmera aqui na planta, você pode voltar a ver a playlist de render no Revit para você ver como você pode colocar outras câmeras, mas aqui na sequência eu vou focar realmente na renderização da nuvem, e essa renderização no cloud, renderização na nuvem, a gente pode pegar e continuar, e vou fazer dessa mesma vista, eu vou aqui mudar para, por exemplo, panorama. O panorama seria aquela vista 360 graus que você vê em várias mídias sociais. Aqui eu vou colocar uma final dela, vou colocar de modo avançado, e vou colocar aqui a largura, vou colocar a largura máxima, provavelmente vai estourar, daí se estourou eu vou baixar um pouquinho a qualidade, então vou voltar aqui para 2046, e 2046 está dentro, então na sequência eu vou clicar para iniciar a renderização. Repara que eu posso continuar, quando ele me liberar, continuar em segundo plano,
Eu clico aqui em continuar em segundo plano, ou então ele acaba fechando com o tempo, mesmo que você não clique. Eu estou com o computador livre para se eu quiser continuar a trabalhar, ou se eu quiser fazer uma outra câmera e mandar renderizar, ou mesmo se eu quiser mandar uma outra renderização aqui na sequência, que é o que eu vou fazer. Eu vou mandar aqui uma outra renderização, vou continuar. Existe um outro tipo de render que seria aqui o do panorama estéreo. O panorama estéreo, ele seria o panorama 360 graus também, só que ele te dá um QR Code que você consegue escanear com seu celular, colocar esse celular dentro de um óculos de realidade virtual e ter a ilusão de imersão nesse espaço utilizado e o óculos de realidade virtual. Então, esse tipo de processo, se você quiser assim, estar realizando, muitas vezes o pessoal depois faz uma captura de tela só do QR Code e coloca na folha de impressão também do projeto, né, para o cliente conseguir escanear com o próprio celular e verificar também. Então você tem a ideia de ter como se fosse o apartamento decorado, né, sem você ter exatamente ele físico, mas também tendo a sensação de imersão no espaço. Ele é interessante nesse aspecto. E eu vou fazer esse panorama estéreo, vou colocar aqui na qualidade final, vou fazer aqui no avançado também e na qualidade máxima que eu posso. Como eu tô aqui dentro, né, do limite, né, não estourou, eu já vou mandar, né, não ficou vermelho, né, então eu já vou mandar aqui a renderização iniciar. Provavelmente ele vai reclamar aqui dos PNGs, das texturas JPG, vou dar OK e vou continuar em segundo plano. Por fim, eu vou fazer um outro render, que eu vou pedir aqui a renderização no cloud e vou fazer aqui a renderização, que eu vou continuar, a renderização de iluminância, vai ser também dessa vista. Vou mandar aqui então uma iluminância. Aqui na iluminância eu vou colocar na qualidade máxima que eu posso. Ele não estourou o limite. E data hora, se você quiser mudar, pode. Eu vou escolher aqui o modelo do céu. Geralmente eu não mudo, mas se você quisesse colocar um céu nublado, intermediário, limpo, etc., você até pode. Mais importante que tudo isso seria aqui na legenda, muda de Foot Candles, que aqui no Brasil a gente não usa Foot Candles. Aqui a gente usa Lux, né? Foot Candles só ali nos Estados Unidos. E aqui no Lux, muito importante, clica aqui no automático e também marca aqui o logarítmica. Esses dois significa que quando você apertar aqui o botão de iniciar a renderização aqui logo abaixo, ele vai calcular de modo automático e vai abranger ali uma faixa de iluminância desde o mínimo até o máximo e vai mapear uma cor mais esverdeada, azulado ou com menor luminância e aqui o mais alaranjado, o que tiver maior luminância. Eu vou iniciar e ele vai fazer isso abrangendo de modo automático. Se não marcasse, você teria que dizer, né, ditar aqui os valores. Daria para saber qual que é os valores que nesse lugar ele vai estar abrangendo se você calculasse a iluminância antes. Isso daria para fazer no próprio Revit utilizando tabelas. Eu vou iniciar aqui a renderização. Aliás, se você quiser fazer isso, tem na playlist de elétrica no Revit, você pode conferir no link logo abaixo também. Aqui eu vou iniciar a renderização, daí de novo vou dar OK e vou continuar em segundo plano. Mais importante, né, onde é que ele está enviando aqui as imagens da renderização na nuvem. Então você pode acessar aqui na aba Vista, na renderização aqui na parte de apresentação. Você pode também, em versões anteriores é um botão que fica vizinho da renderização na nuvem. Aqui na 2023 ele aglutinou, ficou escondidinho aqui perto. Tem aqui uma galeria de renderizações. Independentemente de versão mais antiga, versão mais nova, você pode fazer aqui RG, o comando do Render Gallery, a galeria de renderizações, e eu vou clicar nele aqui também. Cliquei nele, ele está carregando aqui o render na nuvem, que está sendo aqui feito no site da Autodesk, deixando o seu computador, inclusive, totalmente livre para você continuar a trabalhar. Ele demora um pouquinho para carregar, na verdade depende do render que você mandou, e depende também da sua conexão de internet. Muito importante, enquanto você estiver renderizando, deixa o teu Revit aberto. Enquanto ele estiver com isso aqui girando, ele está mandando ali para a nuvem da Autodesk. Então você tem que deixar o seu computador com conexão à internet e tem que estar isso aqui girando. Vai depender então tanto do seu computador de certa forma enviar, como do próprio sinal de internet. Então deixa ele fazer, no máximo você poderia cabear, né, o teu notebook, né, se for notebook, o teu computador, para tentar melhorar o sinal, já que a antena de Wi-Fi de notebook às vezes dependendo, né, do modelo, claro, pode ser que seja um pouquinho menos potente. Daí cabeado talvez ele ficaria mais estável. E deixa a Revit aberto enquanto isso aqui estiver girando e transmitindo. Então o que eu vou mostrar aqui são na verdade alguns outros renders que eu já fiz em momentos anteriores. E aqui é o que eu acabei de enviar. Inclusive eu tinha feito um pouquinho antes, por isso que ele tem algumas outras imagens de momentos anteriores que eu tinha mostrado no início do vídeo, inclusive. E aqui estão, inclusive como eu não tinha renomeado, né, Vista 3D1, senão ele estaria com nome diferente. Aqui a gente tem um exemplo
de imagem panorama de um momento anterior que eu tinha feito. Ele demora um pouquinho para carregar. Esses que estão aqui com esse reloginho, ele tá ainda fazendo. Esse aqui eu já mandei, ele estava fazendo, ele já terminou. Daí essa é a vista que eu tenho aqui nessa quina. Eu olhei aqui de cara para a parede, olhei aqui para o chão, olhei aqui para cima. Isso daqui é o que eu comentei, que você pode, então, aqui em cima, perdão, vou clicar aqui no celularzinho para pegar aqui o QR Code, que você poderia, se quiser pausar o vídeo e pegar um scanner de QR Code, escanear com seu celular, e depois colocar seu celular no óculos de realidade virtual. Daí você teria, então, essa imagem também, para você ter a ilusão de imersão nesse espaço. E vou mostrar aqui, então, que a gente tem esses outros que eles ainda estão rodando, né? Ele fala que dá menos de 10 minutos ele já vai estar pronto, e realmente é disso para menos, tanto aqui a imagem, como também aqui o panorama, como também o render de iluminância, como também aqui o panorama estéreo. Aqui tem essa outra imagem que eu tinha renderizado com o mesmo nome, era do banheiro, né, dessa edificação. Aqui a gente tem a fotografia, né, que já ficou pronta também, e se você quisesse baixar a imagem, seria só clicar aqui, né, para você fazer o download. Aí você poderia fazer o download como PNG, como JPG, como TIFF. E se você quisesse, você poderia também, se de repente ficou ruim, você poderia aqui clicar na lixeirinha. Você pode fazer aqui a pós-produção também, fazer o processo de post-processing, a parte de pós-produção mesmo, em que você poderia mexer na exposição, aqui nos presets de iluminação, as presetagens, a saturação de cor. Você pode inclusive mexer aqui de modo personalizado, aqui na sensação de luz mais quente ou luz mais fria, que seria o white point. E o bloom seria aquele efeito de luz estourada que eu mostrei na primeira imagem renderizada aqui desse vídeo. Aqui eu vou fechar, eu só estou comentando. Se você quisesse mexer, inclusive, em outros tipos de render, você poderia fazer e apertar aqui o botãozinho de renderizar. Como o meu ainda aqui está processando, eu vou voltar aqui para mostrar que eu tenho essas outras imagens de vezes anteriores que eu renderizei, que aqui dentro, por exemplo, deixa eu só entrar. Aqui a gente tem uma variação, um exemplo de variação de HDRI. O HDRI é o céu artificial, né? Tem esse modelo, tem esse outro modelo aqui, tem esse outro modelo de cá, tem esse outro modelo aqui. A gente tem esse outro modelo que já está pronto também. E tem esse outro modelo, além do original de fábrica, que seria esse céuzinho. Ó, esse aqui é o panorama estéreo também. Meu Deus, agora ele rodou. Também dessa... Antes eu tinha colocado câmera nesse cantinho, e aqui o câmera tá no cantinho da piscina. Ele estaria bem aqui, né, vindo da parte de trás dessa edificação. Mas tem também esse céuzinho de nuvenzinhas fofinhas original ali da própria Autodesk, que você poderia obter também na renderização offline, né? Fora esse original, então, tem esses HDRIs que você pode acessar aqui no renderer, e aqui mesmo, você tendo conexão à internet, mesmo que o teu Revit, então, já tivesse sido fechado, né? Você já tivesse fechado o teu projeto, você poderia fazer essa pós de escolher aqui a largura e a altura da tua imagem, e na sequência customizar. Você poderia customizar aqui, por exemplo, a proporção, customizar aqui o tamanho da imagem. Aqui você poderia pegar o ambiente, o environment. O environment, o ambiente, seria você escolher aqui onde estaria esse céuzinho diferente. Em vez de você pegar o nativo da própria Autodesk, você poderia pegar o field, que seria ali o campo verde, né, o Crossroad, ou Boardwalk, ou Riverbank, ou Seaport, né, todos esses outros aqui, além do nativo, né, que é o original de fábrica. E depois de você escolher, você apertaria aqui o botão de renderizar. Bastaria novamente você não estourar o máximo de 16 créditos e não precisa mandar um e-mail quando você completar a renderização. Aqui, por curiosidade, eu posso até mandar um outro. O field eu acho interessante, acho que combina, né, com esse lugar, então eu vou pegar o campo. E aqui eu já vou mandar renderizar, esse customizar, qualidade final. E em menos de 10 minutos ele renderizaria. Da mesma forma, se você quisesse mexer aqui na iluminação também, né, mesma coisa, você poderia pegar, eu geralmente pego o custom, que me dá um pouquinho mais de liberdade. E eu poderia mexer primeiro aqui na exposição, mais claro, mais escuro, de um modo geral. Aqui eu vou querer clarear um pouquinho. Daí highlights é só clicar e arrastar, então você poderia digitar valores também. Highlights, os tons luminosos, quero mais claro ou mais escuro, eu vou clarear um pouquinho mais os tons luminosos. Os midtones, os tons médios, né, eu quero eles mais escuros ou mais claros, eu posso mexer também. E aqui os shadows, as sombras, eu quero ele mais escuro ou mais claro, eu vou forçar o contraste.
A maioria dos renders com esse céu nativo da própria Autodesk, geralmente eu forço o contraste porque eu acho que a imagem veio um pouquinho lavada. Tipo uma roupa que foi lavada pra caramba e ficou desbotada. Então, pra eu tentar recuperar um pouquinho a cor, eu forço o contraste. Geralmente, a maioria das vezes dá certo, mas é claro que depende daquilo que você tem como objetivo, de transmitir com essa imagem, A sensação que você gostaria de estar transmitindo com essa imagem também influencia. Geralmente eu faço isso quando é esse céuzinho aqui de nuvenzinhas originais, padrão. Daí eu vou aqui com esse céu nativo. Também clicar nesses dois, que é o preservação de cor e correção de cor. Geralmente eu não mexo nesse white point, mas se você quisesse, o padrão é 6500, mas se você quisesse deixar ele mais azulado ou mais alaranjado, pode. O mais alaranjado, toma cuidado que apesar de ele ficar mais quente, ele fica com cara de foto amarelada, com cara de coisa velha. E às vezes o muito azulado dá uma sensação de inverno, parece que está mais frio do que estaria. Então eu vou dar 6500 aqui, não vou alterar. Aqui no Bloom Amount, daí eu vou tentar forçar aqui um Bloom para mostrar. Seria aquela primeira imagem que eu mostrei, que ele, não sei se deu para reparar, mas em alguns lugares que tinha mais luz, não sei se eu estourar mais luz fica mais visível, e para que ele comece a fazer como se fosse uma névoa, um ralo aqui na parte luminosa. Daí, principalmente nessa murada, parece que aqui a parede branca, ela tem um ralo de luz enevoado ao redor dele, que seria o Bloom. Eu não forço ele muito, porque senão eu acho que é muito exagerado. Geralmente eu coloco só um pouquinho, 0,1 ou 0,2, 0,2 no máximo. E aqui acho que eu vou parar no 2 mesmo. E aqui pra mim estaria bom. Se eu quiser aplicar essa pós-produção, só não esquece de apertar aqui o botão do Apply. Daí você vai aplicar. E daí também ele vai entrar aqui na fila para terminar a renderização. Então você poderia estar fazendo esse processo com qualquer projeto seu. Eu não usei nada de especial aqui, foi um projeto que já estava numa playlist anterior, que eu fiquei mostrando a parte de climatização e ar-condicionado. Você pode acompanhar essa playlist aqui no canal também. E aqui eu utilizei esse projeto para mostrar o render na nuvem, o render no cloud, que você pode acessar aqui dentro do Revit, aqui na chaleirinha da renderização. Em versões anteriores, ele também continua aqui com render no cloud, que seria comando RD de render no cloud. É diferente do RR de render. Aqui o RR de render é esse daqui, que é o render offline, que você já deve ter visto, senão você pode ver agora na sequência na playlist que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo. Esse aqui é diferente, você dependeria da capacidade do teu computador, mas ele não te iria requerer o uso da internet para rodar. Dependeria somente de você e do teu computador. Aqui a vantagem seria que, apesar de ele ficar ali girando, enquanto ele estiver girando, você vai ter que deixar o teu Revit aberto para ele transmitir, e você vai ter que ter conexão à internet para ele terminar de processar. Mas fora isso, você estaria com um computador livre para você trabalhar. Mesmo que você tivesse uma placa de vídeo que não te ajuda, não colabora, e mesmo que você tivesse um computador menos potente, passaria a ter acesso à internet e o Revit aberto para você conseguir estar renderizando imagens bonitas como essas que eu mostrei aqui no comecinho do vídeo. Como é todas essas aqui que a gente estava vendo até agora há pouco, seja externa, seja interna também, e inclusive com a localidade, a geolocalização, e também com até mesmo pós-produção que a gente pode fazer. Se você estiver fazendo junto, a renderização na nuvem já salva a renderização na nuvem. Só não esquece de você fazer o download para você obter imagens também no teu computador. Ela vai ficar para sempre na nuvem, mesmo que você não baixe na sequência, e enquanto você tiver acesso à tua conta, ao teu login, você vai conseguir acessar e baixar. Então mesmo que eu feche aqui a abinha, eu poderia acessar de novo depois o render em beta e estar recuperando aqui a minha imagem. Aqui no My Renderings eu poderia inclusive acessar todas as outras demais renderizações que eu já tenha feito aqui na conta. Eu jamais excluí nenhum dos meus projetos e jamais vi limitação nenhuma em relação à quantidade de projetos que eu posso ter aqui para mim. Então, se você estiver fazendo junto, não se esqueça de salvar o teu projeto offline para guardar as câmeras que você setou. Essa vista aqui, que eu poderia até renomear, é a perspectiva externa. Por exemplo, é a fachada externa 1. E daí você pode salvar o teu projeto. Enquanto ele estiver aqui rodando, deixe ele rodando, não feche o Revit. Você pode até fechar o projeto, mas não fecha o software Revit, ou seja, você podia dar xizinho aqui
das vistas, mas deixa ele rodando lá em cima. Fora isso, na nuvem ali da Autodesk você pode recuperar a qualquer momento que você faça login. Você poderia digitar aquele endereço que está bem aqui, ou então você pode, com o Revit aberto, acessar depois, a qualquer outro momento depois, aqui a renderização na nuvem, a renderização no cloud. Daí naquele site você voltaria a pegar ali as imagens que completaram o processo de renderização. Espero que você tenha curtido, não se esqueça de salvar o seu projeto. A nuvem vai salvar a imagem para você, pelo menos aquelas que, dada a tua conexão, elas terminarem de realizar. Fora isso, bons projetos, mas a gente se vê então numa próxima.